a Deus, sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé, vamos começar a nossa reunião, amém? Vamos lá dizer assim, obrigado, Pai, por esta reunião. Nós abençoamos todos os presentes, todos que estão a ouvir, Senhor. Abençoamos as suas vidas, a sua família e acreditamos que esta reunião será uma bênção para eles, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu falo a Tua palavra e a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos começar. Amém. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém? Ora, boa tarde, irmãos. Agora vamos pegar na nossa Bíblia, vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. Mateus 4 a 10. E vamos ler sobre o amor de Jesus. E então diz assim: o amor é paciente,
é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando Jesus vier, tudo será perfeito. E o amor de Jesus é um grande segredo para todos nós, porque é assim que temos que amar os nossos irmãos e a nós mesmos também, em nome de Jesus. E agora vamos cantar uns corinhos de amor uns para os outros. Não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão já és. A graça do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. Amém? E agora pode dar um beijinho ao irmão do lado, um coração e dizer quanto o ama. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Amém?
Obrigado, Pai. É um privilégio poder estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua paz nos encha o nosso coração, Senhor, por completo. Vamos todos os nossos pensamentos cativos à Palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, no nome de Jesus. E obrigado, Pai, por cada um de nós está a fazer a Tua vontade, cumprindo a Tua lei, Senhor, e glorificando o Teu nome, em cada ato que nós fazemos, em cada pensamento, em cada atitude, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Circuro dar cara de borode, circuro dar cara de marada borode, circuro dar cara de berede. Circuro de dar cara na haramora de borode, dar cara na nada circuro. Vamos dizer, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz que não te agradou. E eu te agradeço, Pai, porque tu me perdoas. Sempre, Senhor. Sempre que eu te busco, tu me perdoas, em nome de Jesus. E ele quer amar de dar cor de cor dar cara de beradeira de cara de dar cara mara de boro de cor dar cara de bora de boro de cara de dir que era nara de cor dar cor de boro de cor dar cara de dar cara de cor dar cor de ber cara de cor cara de caem por terra agora, Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Porque o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com esta confiança nós temos e com esta confiança nós falamos em nome de Jesus que tudo que foi levantado contra esta reunião ordenamos agora mesmo que caia por terra no nome de Jesus. Tudo que foi levantado por quem quer que seja que não esteja de acordo com esta reunião, nós quebramos toda essa maldição, quebramos essas palavras agora mesmo no nome de Jesus e declaramos que o reino de Deus é estabelecido agora, aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Te entronizo, Senhor Jesus, aclamamos-te, Rei, aqui no nosso meio. Te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Te entronizo, Senhor Jesus, aclamamos-te, Rei, aqui no nosso meio. Te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, Senhor. Podes continuar. Jesus, tenho sede. Queres vir encher-me? Este mundo me secou. Só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. Amém. Amém. Vamos dizer assim, obrigado, Pai. Cooperando tu, quem impedirá, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, que todo impedimento que foi lançado, até inclusive contra as gravações, nós quebramos essa maldição em nome de Jesus. Quem quer que seja, mesmo de longe, que esteja a tentar impedir o plano de Deus, nós quebramos essa maldição em nome de Jesus. E acreditamos, Pai, como no que está escrito, que o teu conhecimento, o conhecimento de ti se espalhará por toda a terra e nada vai impedir esse conhecimento que chega a toda a criatura no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Dir cabrão morudi cor dar cara de mara de boroti cor dar cor de barodi barodi cara de dar cara de mara de barodi bar cor de morodi borodi cor dar cara de mara de barodi bar cara de mar harma cara de dar cor de borodi bor cara de mara de barodi cor de bar cara de mara de barodi cara de dar cor de mara de borodi cor dar cor de bar cara de mara de barodi cor de bor cara de dar cor de mara de barodi cor de bar cara de mara de barodi cor dar cor de bar cara de mara de borodi Perkara dar cor de mara barcar mara de borodi dar cor de berdi 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 cor dar cor de barcar mara de berdi 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 perkara cor dar cor de marhar mara de borodi berdi dar cor de borodi perkara dar cor de mara de berdi 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 cor dar cor de berdi berdi berdi
Deus, tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te canto, estás aqui. Deus, tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te canto, estás aqui. Deus, tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te canto, estás aqui. Deus, tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te canto, estás aqui. Obrigado, Pai. Cooperando tu, ninguém pode impedir, Senhor. Ninguém pode impedir os teus pensamentos e a tua vontade, Senhor. E aquilo que tu decretas e queres fazer, não há nada nem ninguém que possa impedir, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque somos feitura tua, somos teus, Senhor. Pertencemos a ti. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem-nos dado nova vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.
O que é que vamos falar? Esta semana vamos falar sobre não te deixarei. Foi uma promessa de Deus para nós, não te deixarei. Mas antes disso vamos abrir e vou-vos explicar o que é que eu sinto. Vamos abrir em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. E antes de começar com alguns versículos sobre a reunião, eu quero-vos falar sobre uma coisa. Nós começámos ontem por orar uma coisa que nós sentimos. E embora tenha havido, desde que nós fomos fazer umas reuniões fora, tem havido algumas coisas a acontecer. E essas coisas têm vindo a acontecer com alguma pressão e tudo mais que nós temos sentido, tem a ver com o que está a acontecer à nossa volta. E com o que nós acreditamos que estamos a fazer a vontade de Deus. E hoje eu estou a voltar a sentir o mesmo. Não nos podemos esquecer que em tudo somos mais que vencedores e que o que está aqui escrito em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. É nesta confiança que nós temos que andar, que seja em que coisa for, em que altura for e como for, temos poder para pisar toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Nada nos fará dano algum. Nada nos fará dano algum. Este projeto é de Deus e ninguém o pode impedir. Eu digo o mesmo que uma vez foi dito por um sacerdote, quando estavam todos reunidos e estavam todos a pensar fazer mal a Jesus, e ele dizia: se este projeto não for de Deus, ele cairá por ele próprio. Mas se este projeto for de Deus, cuidado o que é que vocês vão fazer, senão vão lutar contra Deus. Eu vos digo a mesma coisa. Quem tente impedir, seja o que for, deste projeto, pode estar a lutar contra Deus. Cuidado com o que está a fazer. Nada nos fará dano algum. Temos poder e força para pisar toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Esta é a confiança que temos. Nada pode impedir o projeto de Deus. Nada. E você pode dizer, mas está a acontecer alguma coisa diretamente? Não, não está a acontecer nada diretamente. Mas eu sinto, eu sei. Mas sei que todos aqueles que se levantam contra Deus, mais à frente, o seu caminho é a destruição. E não estou dizendo maldição contra ninguém, que eu nem sei quem é. Também lhe sou sincero, não quero saber. Eu quero saber o que é que Deus quer. E é por aí que nós estamos a andar e é por aí que nós andamos. E é isso que nós fazemos. Embora muitas das vezes parecendo não tendo lógica algumas coisas que fazemos, não tendo lógica algumas coisas, mas o que importa é a vontade de Deus. A vontade de Deus na minha vida, na vida de todo este ministério, na vida de todos que trabalham neste ministério e inclusive na vida de todos aqueles que nos veem. Isso é que é importante. Amém? E disto não podemos fugir e não podemos sair. Eu vos quero agora falar sobre o que é que Deus tocou o meu coração, não te deixarei. Esta é uma confiança que nós temos que ter constantemente. Vamos abrir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 28. Gênesis 28, 10.
É bom nós termos algum conhecimento antes de nós podermos ler a Bíblia. É sempre bom nós lermos alguma coisa. Existe, graças a Deus, embora algumas pessoas dizem que a internet não é uma coisa boa e tudo mais, mas eu vos digo uma coisa, eu vos digo o que é para mim a internet. Vocês todos sabem que é um polícia e os polícias andam armados. Alguns gatunos também andam armados. Agora diga-me uma coisa, a arma na mão do polícia é uma coisa boa ou uma coisa má? E a resposta que você me dá, não, é uma coisa boa. Mas a arma na mão do gatuno é uma coisa boa ou uma coisa má? É uma coisa má. Mas é uma arma na mesma. A internet é uma arma. Se for usado por pessoas boas, é uma coisa boa. Se for usado por pessoas más, é uma coisa má. E eu tenho encontrado muita, graças a Deus, eu dou glórias a Deus por isso, muita informação na internet. Muita informação. E muita informação, às vezes, para tentar perceber algumas coisas, tenho encontrado alguma informação lá que me tem ajudado. E glória a Deus. Claro que eu filtro muita da informação que recebo por lá e vejo e comparo e leio pelo que eu sei, mas é bom nós termos algum conhecimento de todas as coisas de Deus para podermos entender alguns versículos e algumas coisas que Deus nos quer transmitir em nós. Neste intuito e com este desejo, eu vos quero dar uma ilustração antes de nós podermos ler seja o que for. Eu vou-vos contar um pouco sobre história bíblica para nós nos podermos situar e saber até onde nós vamos. Portanto, todos nós sabemos quem foi Abraão. Abraão foi aquele homem que Deus chamou de casa de seus pais e chamou para o deserto e lhe deu uma bênção, dizendo a ele que ele era uma bênção e que o faria prosperar grandemente, e disse também a ele que lhe daria uma terra enorme. A seguir a Abraão nasceu Isaac, e depois de Isaac nasceu Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú nasceu primeiro e logo a seguir nasceu Jacó. Portanto, Esaú era o primogênito, o primeiro filho, aquele que tinha direito à bênção. Mas esse primeiro filho vivia a vida pensando das coisas diferentes. E então, uma vez chegou a casa e estava esfomeado e Jacó tinha feito comida. E ele se virou e disse assim, estou cheio de fome, dá-me de comer. E Jacó disse assim, dá-me o teu direito de ser o primeiro filho, o direito de primogênito. E ele disse, direito de ser primogênito. Então, mas qual é o direito? Mas para que queres o direito? Mas não, então, se estás com fome, eu dou-te de comer e tu vendes-me o direito de ser o primeiro filho. E ele disse, para que me serve o direito de ser o primeiro filho se eu estou com fome? Toma lá o direito para ser o primeiro filho. E ele largou o direito para a primogenitura para o irmão. Ele não assinou papel nenhum. Estão a entender? Ele não assinou papel nenhum. Mas o que ele fez? Falar. Portanto, cuidado com as palavras que você diz. Ele perdeu o direito de ser o primeiro filho. E então chegou uma altura em que ele foi caçar, porque Isaac estava cego e queria passar a bênção para o filho. E seria para Esaú. Esaú foi caçar e Jacó enganou o pai, tornando-se Esaú. E a sua mãe fez uma comida e levou a ele, e ele gostou muito e abençoou Jacó. Depois chega Esaú para ser abençoado e ele diz, não te posso dar a bênção porque já a abençoei. Mas isto tudo aconteceu porque Esaú deu
o direito de ser o primeiro filho, primogênito. Depois disto, chegamos à parte dos versículos onde vamos ler agora. O que é que aconteceu? Jacó foi à procura de mulher. E agora vamos abrir em Gênesis 28:10, tal como eu disse. E em Gênesis 28:10 diz: partiu dali Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou ao lugar e ali passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e de Isaque, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Se estenderá a ocidente e a oriente, a norte e a sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado depois Jacó, do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Isto disse ele de um determinado lugar onde ele viu, onde ele sonhou. Mas veja aqui no 15: eis que estou contigo, que te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. O que é que eu vos quero dizer? Deus tem um plano para cada um de nós, para a nossa vida. Deus tem um plano. E Ele quer cumprir esse plano em nós. Depende muito mais de nós do que de Deus. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu vou explicar. Você pode deixar ou não deixar que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Eu tenho visto homens de Deus perder o plano para a sua vida por causa de alguma coisa que eles acham que está certa. Ouça, nós não temos o conhecimento todo, não sabemos tudo. Realmente, Adão comeu da árvore do bem e do mal, mas o discernimento que ele deveria ter como correto, deixou de o ter. Porque vivendo neste planeta, tudo o que nós achamos que era correto e certo foi desfocado, foi deturpado, foi mudado de bem em mal. Então o que é certo, o que é errado? Isso depende de Deus. O que é que estamos a fazer, se é correto ou não, depende de Deus. Nós temos que entender isso. E o nosso desejo do nosso coração é sempre fazer a mesma coisa. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Que Ele nos dê discernimento para as coisas. Porque se não buscarmos a Deus, não vamos saber discernir a nossa mão direita da nossa esquerda. Não vamos saber o que é certo do que é errado. Você pode dizer, não, mas há coisas que são óbvias. Claro, pronto, não é bom matar alguém, claro, mas é bom fazer o bem, pronto, tudo bem. Mas há coisas mais pequenas, ou até mesmo no ministério, você precisa de saber o que fazer. Eu sei que há muitas pessoas que estão à espera de qualquer coisa. Eu sei que há muita gente que está desmotivada no ministério e pensa que, pronto, que
tem que acontecer qualquer coisa, ou ouvir qualquer coisa, ou até nem pensa em nada e continua desmotivada com tudo o que está a acontecer no ministério, no reino de Deus, nas igrejas e tudo mais. Eu vos digo que Deus fala hoje alguma coisa e você tem que estar atento ao que Ele diz. Você poderá não ouvir da minha boca, mas tem de ouvir da boca de Deus. Busque-o e você saberá o que Ele tem para si. Pode não ser o que lhe agrada, mas é a vontade de Deus. Eu estou-vos a falar aqui sobre uma bênção, mas nós não podemos esquecer que a vontade de Deus em nós tem que ser imperativa, tem de ser aquilo que tem de ser cumprido em nossa vida. Não pode ser outra coisa que podemos buscar. Muitas das vezes confundimos com os nossos desejos pessoais e nisso temos que ter muito cuidado. Preferíamos que as coisas estivessem aqui nesta situação, naquele ponto, noutro ponto, mas quem sabe das coisas é Deus. E quero que lhe explique porquê, eu vou-lhe explicar. Está aqui escrito na Bíblia, é muito simples. Só sei que se continuar a ler, e leia depois, agora não, só se continuar a ler vai ver que Jacó, o que é que lhe aconteceu? Ele recebeu a bênção. E depois de receber a bênção, toda a gente diz, epa, glória a Deus, a partir de agora as coisas vão começar a explodir, a partir de agora vai tudo começar a prosperar grandemente. Pois, mas não foi isto que aconteceu. O que aconteceu é que ele foi buscar a mulher no seu tio, irmão da sua mãe, e ele disse que trabalhava lá em seu tio para casar com a irmã mais nova, Raquel. Raquel não, perdão. Eu penso que é Rebeca, não é? Não. Raquel, peço perdão. Raquel. E então, ele disse que se casava com Raquel, portanto trabalhava 7 anos de borla para o seu tio para casar com Raquel. Passados os 7 anos, o pai, o seu tio, portanto, virou-se e disse assim, não é bom nós casarmos a filha mais nova e deixar a mais velha sem estar casada. Então enganou Jacó e lhe deu Leia, a filha mais velha. E ele se deitou com ela, pensando ser Raquel, e depois no outro dia é que se apercebeu que não era Raquel. E depois chegou ao pai do tio e disse, então mas fizeste-me tu isso? E ele disse, eu não podia, então ia casar a minha mais nova e não casava a mais velha? E ele então trabalhou mais 7 anos por Raquel. E ao final de 7 anos, casou com Raquel. Portanto, teve 14 anos a trabalhar para o seu tio de borla e a cabo desse tempo não tinha nada. Então, mas ele recebeu a bênção de Deus. Então, mas durante 14 anos não teve nada. Coisa estranha. Muitas das vezes as bênçãos de Deus são mal entendidas. Deus nos abençoa e nos quer abençoar. Só para isso tem que nos moldar para poder nos dar a sua bênção. Ele não quer dizer que não nos vai sustentar em todo esse caminho, em todo esse processo, porque ouçam, Jacó trabalhou durante 7 anos, mais 7 anos a seguir, 14 anos, e ele teve de comer, ele teve que se vestir. Portanto, alguém teve que o alimentar. Há alguém que teve que lhe dar de roupa. Mas não teve as bênçãos completas de Deus. É aqui que eu quero chegar. 14 anos trabalhou de borla. E ao cabo de 14 anos,
Ele estava lá, sem posses. Deus lhe deu a bênção de, através de um trabalho, para o seu tio ser abençoado. Então ele virou-se para o tio e disse assim: olha, leva todo o gado que seja malhado, inclusive o que for escuro. Eu fico só com o branco. E destes que são brancos, se nascer malhados, eles são meus. E o tio virou-se. Os 14 anos que teve connosco fez-lhe mal à cabeça. Porque ele pensou, bem, durante 14 anos trabalhou de borla e agora, de certeza absoluta que não vai nascer gado malhado nenhum. Então o que é que aconteceu? Deus o abençoou e do gado mais forte começaram a nascer, através de algo que Deus mostrou, que eu não quero agora explicar, Deus abençoou e o fez prosperar grandemente. E todo o gado que era malhado era dele. E ele prosperou muito. Agora tenham cuidado e ouçam bem. Eu não estou a dizer que daqui a 14 anos é que você vai ser abençoado, ou daqui a 21, ou daqui a 25, como aconteceu a Abraão, ou daqui a 40, como aconteceu a Moisés. Eu estou a dizer é que você tem que esperar a bênção de Deus. Você tem que esperar ser moldado por Deus, para que Deus possa confiar em si e os seus talentos. Não pode ser como você acha, como você quer, porque isso não vai acontecer. E você vai ficar desiludido, vai ficar triste, e nada vai funcionar. O plano de Deus é que tem de ser cumprido, não o seu, nem o meu. E nesta confiança é que temos que andar. Que Ele nos tem que preparar para a sua obra. Ele preparou Jacó durante 14 anos para lhe poder abençoar. Porque depois disso, ele estava completamente mudado. Completamente mudado. Completamente mudado, que ele estava habituado a lutar, que nós vamos agora abrir em Gênesis também, mas vamos abrir em 32, 24. Gênesis 32, 24. Jacó, nesta altura, tinha muitas posses mesmo. Muito gado, muitos empregados, muita gente com ele. E de toda a gente que ele tinha, fez passar. Porque ele foi-se embora da casa de seu tio. Só uma parte, o tio não o queria deixar vir embora porque o tio tinha sido muito abençoado por causa da presença de Jacó ali. Mas ele veio-se embora, saiu de lá e depois o que é que aconteceu? Chegou uma altura, depois de passarem todos, Jacó ficou só e veja o que é que aconteceu. No 24, Gênesis 32, 24, Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe, deixa-me ir, porquanto já subiu a alva. Porém, ele disse, não te deixarei aí, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou-lhe e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse, porque perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. Que varão era este? Era um anjo, do qual Jacó lutou. Estranho ele estar a lutar. Ainda por cima com um anjo. Porquê? Eu não sei responder muito bem a isso,
porque é que aconteceu, mas sei que aconteceu. E o que é importante nós tirarmos da história é que ele lutou com o anjo. E o que o anjo lhe disse, tu que lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora, aqui é uma qualidade que é achada para todo homem e para toda mulher de Deus. Lutar. Lutar por aquilo que nós sentimos que Deus quer para nós. Lutar por direitos que nós temos. Que direitos é que nós temos? Direito à saúde, a ser abençoado financeiramente, direito a ter uma família estável, direito às bênçãos de Deus. E por isto nós devemos de lutar. Nós devemos confessar a palavra de Deus. Não é lutar com pessoas andando, batendo nelas, porque Jacó não bateu em ninguém. No entanto, o anjo diz que ele lutou com as pessoas. Mas lutar pela sabedoria de Deus. Ouçam, tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Nós devemos buscar a nossa força em Deus, não nas nossas capacidades. Devemos buscar a nossa sabedoria em Deus. Deus diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Peça inteligência para saber resolver as coisas. À medida que nós pedimos isso, a nossa mente começa a ter outro discernimento perante as coisas. Começamos a ver coisas que não víamos antes. E a ter um entendimento e uma resposta a situações que não tínhamos antes. Por causa da bênção do que é que estamos a fazer. Por causa daquilo que estamos a buscar de Deus. E você diz, mas eu já orei e não estou a ver nada. Então lute, continue. Insista, persista. Ainda ontem nós ouvimos na reunião da pastora Helena Rosa exatamente isso. Você não está a ver nada. Parece que as coisas ainda voltam para trás. Prevaleça. Continue. Vá em frente. Isso chama-se lutar. Confie na palavra de Deus. Lute por ela. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não há nada que possa impedir que você receba a bênção. Lute. Em algumas circunstâncias vai parecer que você vai estar a lutar com Deus, mas não, só está a declarar a Ele a sua palavra e diz-lhe, obrigada, Pai, que tu vais cumprir na minha vida a tua palavra. E quando tudo se volta contra si, quando você está a ver que não há solução aqui, não há solução ali, continue, prevaleça. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. É o que Deus diz. A sua confiança naquilo que Deus diz para a sua vida, você tem que prevalecer. Ele diz, não te deixarei. Ouçam, Jacó cresceu muito. É tão impressionante que Jacó cresceu, do que é que aconteceu a seguir. Ele teve 13 filhos. 2 deles de Raquel e os outros todos... Não, peço perdão, teve 12 filhos. 12 filhos, não teve 13, teve 12 filhos. Teve 12 filhos, 10 das servas e de Raquel e de Leia, perdão, e teve 2 filhos de Raquel. Deus fez um plano para a salvação do povo dele. E então permitiu que José fosse vendido pelos próprios irmãos, uma injustiça tremenda. Mas ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi para o Egito, e para não encurtar uma história que é um pouco longa, eu vos digo que ele chegou a primeiro-ministro do Egito, e depois
trouxe os seus irmãos, ou os seus irmãos vieram ter com ele, e ele depois mandou vir toda a família, porque nessa altura havia 7 anos de fome, e a família subsistiu. Portanto, Deus preservou o Egito e a família, por causa do amor da família de Jacó. Mas depois disso aconteceram mais coisas, a família continuou a crescer e depois chegou uma altura que eram tantos que o Egito, o faraó, começou a oprimi-los. Vejam que em tudo isto houve um processo que foi feito. Não foi nada tipo micro-ondas. Sabe como é que é o micro-ondas? A gente agarra no micro-ondas, mete lá uma chávena, fecha o micro-ondas, carrega no botão, passado um minuto, tira, abre, está tudo a ferver. 1 minuto. E nós estamos tão habituados a este estilo de vida que em Deus esperamos que num minuto agarra na nossa vida que estava tudo torto e fique tudo de repente bem. De tudo o que eu tenho visto nas pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, é a mudança delas primeiro. A sua maneira de encarar a vida muda, a sua alegria muda, e isso é a parte mais importante que começa, para depois pudesse mudar. Você sabe que há pessoas que têm hábitos de algumas coisas. Alguns hábitos não têm problema nenhum, mas há outros que até têm. E Deus tem que agarrar nesses hábitos errados e tornarem hábitos de bênção. Há pessoas que mentiam, que têm que deixar de mentir. Deus nos perdoa tudo o que nós fazemos de errado. E ouça aí, até morrer vamos estar a fazer coisas de erradas. Até morrer vamos estar a fazer coisas erradas. E nós pedimos perdão. Mas o nosso reconhecimento que erramos perante Deus é bênção para nós, porque Ele nos perdoa. E se nós pedirmos ajuda a Ele, muda-nos a nós, muda-nos. Aquilo que nós fazíamos de errado, deixamos de fazer errado. E há algumas coisas você pode dizer, mas que mal tem? Que mal tem isto ou aquilo? Se você amar mais o ministério do que amar a Deus, já está errado. Se você ama mais a sua mulher do que a Deus, já está errado. Se você ama mais os seus filhos do que a Deus, já está errado. Você tem que amar a Deus, acima de todas as coisas. Com todo o seu ser, com toda a sua alma. Tudo o resto vos será acrescentado. A promessa que Ele deu a Jacó nos dá hoje. Não te deixarei sem que há cumprido em ti. Mas o que é que tu vais fazer? Normalmente nós não gostamos de repreensões. Vamos ver em relação a isso. Hebreus 12, 5. E diz aqui no Hebreus 12, 5. Hebreus é no Novo Testamento, Hebreus 12, 5. E diz aqui, e já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigem, e nós reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai do Espírito para que vivamos? Não gostamos normalmente da correção. Da correção vinda por outras pessoas, da correção vinda por nossos pais, da correção vinda por Deus. Nós não gostamos. Às vezes não entendemos. Às vezes a correção é injusta. Às vezes no trabalho, Deus agarra e faz o seguinte: agarra noutra pessoa, Deus permite isto. Você está num determinado trabalho, você é aquele que deveria subir no trabalho e Deus agarra e levanta outro em vez de si. Eu até com isso lhes quero contar uma coisa que eu ouvi de um homem de Deus, que é muito importante nós refletirmos sobre isto. Um determinado homem estava numa empresa grande e ele deveria ser levado a subdiretor de um determinado banco, a subdiretor não geral, mas de uma dependência mais pequena. Ele deveria ser o próximo. Isto aconteceu nos Estados Unidos. Ele era negro. E ele não foi levantado ele, mas devia de ser ele que deveria ser levantado, e foi levantado outro que era branco. Ele ficou muito chateado. Existem leis nos Estados Unidos de proteção a isso, e ia-se começar a mexer e falou com o pastor. E o pastor virou-se e perguntou-lhe: o que é que você quer? Quer a solução de Deus ou quer a solução dos homens? E ele era cristão, olhou para o pastor e disse: não, eu quero a solução de Deus. Então vamos orar. Então foram orar e meteram todo o assunto nas mãos de Deus. Agora, colocar um determinado assunto nas mãos de Deus é fazer o quê? Pastora Sandra, não se importa, traga aí a Bíblia, ou a sua Bíblia pode ser, e venha aqui. Este é o assunto. Claro que a pastora Sandra não é Deus, mas é uma ilustração. Amém? Chega-me um pouco mais para cá. É uma ilustração. Este é o assunto que nós vamos dar a Deus. Eu dei o assunto. Fiquei com alguma coisa nas mãos? Você entregou o assunto. Obrigado. É só. Você entregou o assunto. Eu não fiquei com nada nas mãos. Você reparou? Então, e agora como é que eu posso resolver o assunto? Mas qual assunto se não está nas suas mãos? Eu estou-me a fazer entender. O assunto já não está em si. Ah, mas o que é que eu posso para fazer ajudar? Não tem nada nas suas mãos. Vai ajudar o quê? E foi exatamente o que ele fez. Nada. No outro dia a seguir, ele apresentou-se perante o chefe dele, portanto, ele deveria ser chefe do outro, mas o outro é que foi levado a chefe dele, chegou ao pé do chefe dele, foi levantado em vez dele, chegou lá e disse: olha, eu venho aqui me apresentar, eu vou ser o seu melhor empregado. E o outro ficou assim, meio de boca aberta, à espera de uma retaliação, de chatear, de dizer qualquer coisa, e teve a resposta exatamente ao contrário. O que é que aconteceu? Nada. Mas passados uns meses, aparece um homem a querer falar com ele, a convidá-lo para almoçar, e ele
Mas qual é o assunto? Eu não o conheço. Eu quero falar sobre uma proposta de trabalho. E ele, uma proposta de trabalho. Não, mas onde eu estou bem, o meu trabalho é bom, tenho regalias e tal. Não, mas pelo menos ouça o que é que eu tenho para propor assim. E ele então foi lá, foi ao almoço, e quando chegou ao almoço virou-se ao homem, olha, pense no ordenado, fale com a sua esposa, pense no ordenado, venha depois jantar comigo outra vez e depois falamos. Porque nós estamos dispostos a dar-lhe isso. Ele ficou assim a olhar para ele e tal. Voltou para casa, falou com a mulher, decidiu, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, para o homem não me chatear mais, eu ganho muito bem, eu vou chegar lá e vou dizer que quero o dobro do meu ordenado. Assim o homem larga-me e já não me chateia mais. E assim fez. Foi para o almoço e antes do almoço, ou quando estavam a almoçar, antes de ele dizer alguma coisa, quem lhe estava a oferecer um emprego diz, antes que você diga o que é que você quer ganhar, veja este papel. E ele abre o papel e vê mais do dobro do ordenado que ele ia pedir. Ele fica de boca aberta para o homem, fica a olhar para o papel, de boca aberta para o homem olha para ele, pensa que é pouco, ainda lhe dá mais ordenado ainda. Ele diz que ainda ficou mais de boca aberta e o homem agarra, ainda lhe dá mais regalias. E ele disse assim, espera aí, eu vou falar com a minha mulher. E foi para casa e foi falar com a mulher. E depois de falar com a mulher, chegou ao pé do homem e concordou e mudou de sítio. Mudou de sítio e foi trabalhar para mais do dobro do ordenado para outra companhia, do qual, isto foi há anos e anos depois, do qual ele era diretor da empresa. Mas quando ele foi falar com a mulher, ele orou a Deus. E aqui está a resposta que Deus deu. Ele orou a buscar de Deus. Porquê que tudo isto? Porquê que estava a acontecer isto? Se ele podia ir, se ele devia ir. E Deus lhe respondeu assim, tu entregaste o assunto a mim. Esta é a minha resposta ao assunto que tu me entregaste a mim. Deus torna o mal em bem, se nós dermos tempo a Ele para Ele poder fazer as coisas. Deus torna o mal em bem. E este homem foi abençoado porque entregou o assunto a Deus. Ele podia ter ganho o posto de diretor de uma dependência bancária. Mas em vez disso, foi trabalhar para o outro lado e foi o diretor de um banco completo. Estão a perceber a diferença entre o entregar o assunto a Deus e largar por completo e deixar Ele fazer a justiça, do que sermos nós a buscar a nossa própria justiça? Existe uma diferença em deixarmos ser Deus a fazer as coisas e sermos nós a fazer. No meio disto, há uma correção que Deus nos quer fazer a cada um de nós. Há arestas da nossa vida que têm de ser limadas. Há coisas que nós fazemos que não estão certas e que Deus quer mudar. Vou-lhe dar um exemplo. Você é casado. Glória a Deus que é casado. Uma coisa gira, como Deus trata o casal. Eu sou casado com a minha esposa, normalmente é com as esposas, não é? Os homens são casados com as mulheres, não é? Eu estou a chamar isto normalmente, porque
já sabemos o resto, não é? Mas o que eu falo é que eu, Mário Nóbrega, sou casado com a minha esposa, Anabela Nóbrega. Deus não olha para nós como duas pessoas, olha para nós como um só. Porque a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se-á uma mulher e serão uma só carne. O que eu acho piada é da forma como ele fala. Ele não nos fala como dois. Fala a nós como um só. Por algumas coisas que eu estava a orar, e ele disse, não, tu e a tua mulher são um. E o que eu quero dizer isto em relação ao casamento? É muito simples. O seu casamento pode não estar a funcionar. E você vai começar a orar a Deus em relação a esse assunto. Pede alguém para orar em relação a esse assunto. Sabe o que é que acontece? A primeira pessoa a ser transformada é você próprio. Não é o seu cônjuge. É você próprio que está a pedir a oração. Você é que se começa a transformar. Se você retaliava, começa a não retaliar. Se você se chateava às vezes com algumas coisas, já não se chateia. E você diz assim, mas coisa estranha, então, mas eu tenho razão. Mas você agarra na sua razão, deita por terra e deixa Deus operar na sua vida. Isto é o que Deus faz quando você começa a orar por um casamento. Mas eu tenho toda a razão, pá. Eu até lhe mostro aqui, mostro ali, eu tenho razão. E a sua razão não vai tornar-se mas sim dois. Se você perder a sua razão, largar, vocês tornam-se um. Só um. Isto não funciona só para o casamento, mas funciona para tudo. Há colegas meus que me estão a fazer injustiças. Entregue o assunto a Deus. Mas eles continuam. Entregue o assunto a Deus. Até agora o que é que eu faço? Nada. Você só diz, obrigada, Pai. Tu já resolveste o assunto. Porque eu confio em Ti e eu te entreguei o assunto que era delicado para mim. Portanto, eu sei que tu vais resolver. Ao você fazer isso, o que é que vai fazer? Vai fazer com que Deus torne o mal em bem para si. Até o que é que vai acontecer ao outro? Mas você está preocupado com o que é que acontece ao outro? Ou está preocupado com o que acontece em si? Deixa o outro se entender com Deus. Você é que tem que ver como anda com Deus. Vamos abrir noutro versículo. Vamos abrir em Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. E diz aqui, não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Diz depois, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Diz, não temeis, pois não valeis vós, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Vocês estão a entender? Nada acontece
nada acontece no planeta Terra sem que Deus permita. Então, você está-me a dizer a injustiça que o outro fez de não subir no posto daquela dependência bancária, Deus permitiu? Eu lhe digo que sim. Então, mas coisa estranha, então Deus permite uma injustiça? Sim. Para que Deus possa trazer uma bênção maior àqueles que são seus filhos. Ouça, o filho de Jacó, aquele que lutou com Deus, o único filho, na altura, que era o primeiro filho, eles foram 2 filhos, mas o primeiro filho, que se chama José, foi vendido pelos irmãos para o Egito. E por ser vendido pelos irmãos para o Egito foi uma injustiça tremenda. Mas Deus fez com que isso pudesse acontecer para que ele pudesse abençoar toda a família. Não foi para abençoar a José unicamente. Foi toda a família. Mesmo os irmãos que venderam José como escravo. Estão-me a entender? Justiça de Deus não é mesmo que a nossa. Nós às vezes pensamos assim, fizeram-me mal. E agora vou estar à espera a ver se o céu lhe cai em cima. Deixe ele entender-se com Deus. Preocupe-se você com o que você anda a fazer. Como é que anda a fazer? O que é que anda a fazer? Que reações tem? Se são corretas ou não perante os outros? Preocupe-se como você anda. Deixa os outros. Vejam que aqui se diz: não cairá nenhum deles em terra sem a vontade do vosso Pai. Um pássaro não cai, não morre, sem ser da vontade do Pai. Ele diz aqui que os cabelos da vossa cabeça são todos contados. No meu caso, Deus favoreceu e teve menos trabalho. Tem menos cabelos para contar na minha cabeça. Para alguns ele facilita o trabalho. Mas diz aqui, não temais, pois vocês valem mais que muitos passarinhos. Vocês têm um valor tremendo para Deus. Se você deixar. Muitas das vezes nós, não, mas Deus pode. Eu lembro-me muitas das vezes, já falei várias vezes sobre isso, inclusive pessoas dizer assim, não, então Deus pode fazer tudo, se Ele quiser Ele fala comigo. Ouça, vamos pressupor uma coisa, uma empresa grande, normalmente o diretor está no último andar. E o porteiro está onde? Na porta, não é? Cá embaixo. O diretor quer falar com o porteiro. O diretor vem cá abaixo falar com o porteiro, correto? Não. Então o que é que o diretor faz? Manda para lá outra pessoa e manda o porteiro subir até onde ele está. Coisa estranha. Então porquê é que você faz ao contrário com Deus? A Bíblia diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Então porquê é que tem de ser Deus a falar consigo e não tem de ser você a humilhar-se perante Deus para ir buscar a vontade dele? É esquisito, não é? Eu às vezes acho que as pessoas, perto das pessoas, não sabem. Ou pelo menos não pensam. Ele é Deus ou nosso empregado? Ele é tão cavalheiro, que não se coloca na nossa vida. Não mexe aqui nem ali na nossa vida se nós não dermos permissão. Muitas das pessoas, não, mas eu aceitei Jesus na minha vida. Eu aceitei como meu Senhor e Salvador. É?
E quando Deus agarra, lhe traz alguém que lhe faz mal, ei, eu vou matá-lo. Mas matar porquê? Porque ele fez mal. Mas você entregou a sua vida a Jesus. Você está morto para as ofensas, para as críticas. Você é de Deus. É um filho de Deus. Estão a perceber o que é ser filho de Deus? É depender de Deus por completo. Não é depender de Deus. Pai, dá-me as bênçãos. Dá-me as bênçãos. Depois tratamos mal aquele, tratamos mal o outro, falamos mal daquele, continuamos a fazer a nossa vida como coisa, fazemos isto, fazemos aquilo, mandamos bocas àquela e à outra mulher. Pai, dá-me as bênçãos. Não te ouço. Diz Deus. Está difícil, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Mas eu te peço perdão. E eu te perdoo. Agora te posso abençoar. Se não, pecar outra vez. Se pecares outra vez, vais ter que pedir perdão outra vez. Mas vai ter que haver mudança em ti. O que é que temos estado a falar? Não te deixarei. Esta é a promessa que nós temos de Deus. Não te deixarei. Esta é uma promessa muito grande para nós, mas que tem alguma coisa a ver conosco. Jacó lutou com Deus, buscou a bênção. Nós devemos buscar a bênção da mesma forma. Nós devemos lutar pela palavra de Deus. O que é que isso quer dizer? Lutar, dizer não, Pai, eu estou curado porque a tua palavra diz. Eu estou abençoado financeiro porque a tua palavra diz. Eu tenho uma família abençoada porque a tua palavra diz. Eu tenho paz na minha vida porque a tua palavra diz. Se você soubesse o que é paz. Mas a Bíblia diz que em paz sereis guiados. Então, o que é que eu vos quero dizer? Lutem por isso. Não lutem contra pessoas. Lutem pela bênção. Pela bênção de a palavra de Deus se confirmar na sua vida. Porque para isso tem que haver luta. Por isso tem de haver transformação em si. Agora, então o que é que eu devo fazer? Isto, aquilo, aquilo outro, eu não sei. Então o que é que eu devo mudar? Eu também não sei. Se lhe quer que seja sincero, nem da minha vida eu sei que muitas das vezes o que é que eu tenho que mudar. Deus é que me vai mostrando a pouco e pouco o que é que eu devo fazer. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, passado um pouco Deus mostrou-me que eu não devia de mentir. E eu a partir dessa altura parei de mentir. Não mentia. E quando as coisas estavam complicadas para o meu lado, eu pedia ajuda a Deus. Olha, livra-me desta, porque eu não quero mentir, mas também não quero dizer a verdade. Ajuda-me. E houve outras vezes em que eu fui prejudicado dizendo a verdade. Mas fui abençoado por Deus. O que eu vos quero dizer é que havia coisas que eu fazia que deixei de fazer. Havia coisas que depois, mais tarde, eu achava que não fazia mal nenhum, mas que Deus mostrou que é errado. E isto é um processo de santificação. Não é que nós vamos ficar completamente santinhos. Vamos andar com uma orelha na cabeça, aí andando. Estão a ver aquela, como se vê nos desenhos animados, que aparece uma orelha lá em cima da cabeça? Estão a imaginar isso? E nós vamos andar na rua e aquilo é santo.
Estão a ver essa orelha? Nunca vamos ficar com ela. E alguns estão a ficar assim muito tristes. Não, que chatice. Nunca vamos ficar com ela. Perfeito só há um, Jesus. Foi o único perfeito que pisou sobre a terra. Agora, o nosso desejo de mudança, o nosso desejo de andar com Deus, faz-nos trazer as bênçãos. Faz-nos trazer para nós a mudança. E Deus o vai abençoar, porque você deseja a mudança em si. Não veja nos outros, por favor. Veja em si. A Bíblia é para nós um espelho. Não é para nós vermos, estás a ver o que é que o outro está a fazer? Não. O que é que você está a fazer? A Bíblia é um espelho para você se ver. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Para que Ele mude a sua maneira de viver. Porque Ele mude tudo o que está a acontecer à sua volta. Eu lembro-me, isto para terminar, para podermos chamar a pastora Anabela. Por visto ela está aqui, estava escondida. Mas, para terminar, nós temos que nos lembrar de quem somos. Somos de Deus. E não podemos esquecer isso, que somos de Deus. Temos que andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade. Não entendendo muitas vezes tudo o que nos está a acontecer. Eu lembro-me que houve alturas da minha vida em que eu andava muito irritado. Eu lembro-me de estar a dizer a Deus, Pai, eu vinha da igreja e disse, eu me consagro a Ti, Senhor. Eu me consagro a Ti. E eu dizia, glória a Deus, estou tão satisfeito porque eu disse me consagro a Deus. E era verdade, era do meu coração. Só que o problema foi o que veio no dia a seguir. No dia a seguir eu estava mais irritado que nunca. Eu apetecia-me partir tudo à minha volta, discutir com toda a gente. E eu dizia, Senhor, até eu me consagro a Ti e isto na minha vida parece que ficou tudo pior. Sabe o que é que Deus estava a fazer? Estava a mostrar e a trazer a mim o que estava realmente dentro de mim. E estava a dizer o quê? Queres de consagração? Então, olha, isto eu te faço mostrar o que está errado na tua vida, entrega a mim para que eu te possa limpar. E o que eu fiz é quando senti isso, mas isto não aconteceu da primeira vez, porque eu não percebi. Aconteceu 2, 3 vezes, depois é que eu percebi. Deus trouxe-me a mim aquela irritabilidade para eu a dizer assim, Senhor, eu entrego a Ti tudo isto. Retira de mim, Senhor. E Deus me tem moldando desde essa altura. Eu vou-lhe contar um segredo. Ainda não acabou. E eu acho que nunca vai acabar. O que nós não nos podemos esquecer é que somos de Deus. Temos uma obra grande para fazer. E você não diga, mas eu não sou achado aí. Não é achado se você não quiser. Porque Deus tem uma obra para você fazer. Ouça. E se você não fizer, Ele mete as pedras a falar. Só que depois vai abençoar as pedras. E não assim. Não podemos fugir do plano de Deus. Se o fizermos, não vai ser agradável para nós. Portanto, vamos terminar a nossa reunião aqui. Vamos chamar as pastoras. E uma das coisas é, não se esqueçam do que é que falámos hoje. Não te deixarei. Não te deixarei, sei que te abençoo. É o que está escrito. Foi o que Deus disse. Não te deixarei. Não se esqueça.
Amém. Então vamos terminar. Amém. Glória a Deus. Então, como foi a lição, vamos acabar com uma música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé.